Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista e hoje com um quadro novo e muito especial, não é, Andréa? Isso mesmo! A gente vai começar um quadro novo aqui no podcast Ponto de Entrevista, o Ponto K com Karina Brum! Maravilhoso! Muito obrigada. A gente vai conversar sobre sexualidade, sobre sexo, relacionamentos, com a psicóloga e sexóloga Karina Brum, que está aqui. Muito obrigada por ter topado participar desse novo projeto aqui com a gente. Eu que agradeço, eu tô mega feliz. Tô aqui pra isso, inclusive. E temos muitas dúvidas. Muitas perguntas. Nossa entrevista foi o quê? Semana passada? Semana passada. Semana passada, a gente já tem mais assuntos aqui, mais curiosidades, porque é um tema que mexe muito com a curiosidade das pessoas, então vamos lá. Você define que o sexólogo, ele é um educador. Como você explica esse papel para quem nunca teve contato com esse profissional? Então, não sou nem só eu que defino, né? Isso aí é um conceito realmente da área da medicina e nós temos uma sociedade, né, brasileira de estudos em sexualidade. O sexólogo, ele é um educador, é como se fosse um pedagogo, tá, da educação sexual. Essa é a função dele. Não é induzir que faça sexo ou qualquer coisa do tipo, mas é tentar fazer com que a pessoa tenha menos angústia em falar sobre sexo, sexualidade e tudo o que abrange esse vasto assunto, né? Então, o sexólogo, ele é, sim, um educador, ele tem base científica, ele tem base ética, é responsável, ele não pode sair falando coisas que ele não tem certeza, ele é um especialista na área, né? Tanto é que, para ser sexólogo, a pós-graduação, as especializações, elas são geralmente muito longas e muito trabalhosas. Não é fácil. Não é um curso, por exemplo, curto, básico, tá? É denso. Não é achismo, né? Porque às vezes a pessoa acha que é experiência É o que mais vivida. a gente vê na internet, Não, né? sim. E o que eu vejo também, quando você vai fazer, né, o curso, você tem muito encontro com a medicina, com a fisiologia, a biologia, todos esses aspectos da genética. E a pessoa tem que ter realmente estudado algo na área. Por isso que, para ser sexólogo, o indicado é você ser da área claro, de humanas, né? Pode ser psicólogo, mas, por exemplo, médicos, tem fisioterapeuta, tudo que mexe na área da saúde, né? Hoje a gente está conseguindo aí melhorar isso. Tem muito médico fazendo curso, especializando-se tanto em psicoterapia quanto em sexualidade. Isso é excelente. Eu queria te perguntar aqui uma coisa que eu achei até interessante da gente falar. Primeiro porque quando a gente fala de sexólogo, as pessoas já pensam que vai falar exatamente sobre isso. Vai falar sobre sexo na parte mais até erotizada, enfim, essa parte, né? Uhum. Enfim. E não necessariamente é isso, né? Não. É mais educação, realmente, para ensinar, prevenção, cuidado. E eu queria te perguntar uma coisa que eu acho até interessante a gente falar. A partir de quando que idade, mais ou menos, a gente pode já estar aprendendo sobre a sexualidade? Olha, o meu sonho de consumo é o sonho de princesa. Gostaria que isso acontecesse dentro de casa, por meio, primeiro, dos pais, né? Quando a criança começa na fase de desenvolvimento psicossexual, né? 4 anos, 5 anos, toda criança, não tem exceção. Elas têm diferenciação de como fazem, mas todas fazem. Perguntam, o que é aquilo? O que é isso? Né? O famoso tomar banho com os pais. E ali, eu posso garantir, os pais congelam. Dá uma tela azul, eles não sabem o que fazer. Porque eles querem explicar como adultos. E, na verdade, você tem que explicar para uma criança. Tem que explicar dentro da prevenção, de parte íntima. Então, assim, o ideal é nessa fase. Mas, assim, no Brasil, isso é bem difícil de acontecer. Não são todos os pais que conseguem. E para esses pais que conseguem, parabéns. Mas, em geral, se começa quando a menina, o menino começam a perceber mudanças no corpo, né? Pelos, menstruação, a poluição noturna. Ele começa a se desenvolver sexualmente, né? Tanto que no Brasil hoje, as meninas têm menstruado muito mais cedo.
né? Então, daí já deveria começar a questão da educação sexual. Isso é engraçado, né? Existe algum estudo que fala sobre o porquê que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo? Olha, existe, a gente tem que falar com Darwin, porque é o neodarwinismo, tanto é que tem essa matéria hoje em dia nas escolas. As meninas, os meninos, eles têm se amadurecido biologicamente antes do que há 40, 50 anos, né? Mas é porque o corpo já realmente está mais maduro, ele está mais desenvolvido, o corpo, não a mente. Cognitivamente falando, se amadurece aos 25, daí por diante. Até lá, você ainda faz muita coisa de forma imatura. A gente estava falando disso antes da entrevista. A gente estava falando. Eu estou entrando na crise dos 30. Quarta-feira agora eu faço 29 anos. E eu falei, eu não sei o porquê que eu tô nessa crise existencial. Não, e ela vai fazer 29, não é 30. Mas tá bom, tudo bem. Exatamente. Eu não cheguei Tem um nos ano 30, ainda, Bisa. tem um ano ainda. Mas eu já acho que eu tô na crise dos 30, porque eu tenho me questionado e tudo mais. A gente falou justamente isso de ser imaturo nessa época, Sim, que a gente achar que a gente sabe de tudo, né? Sim. Incrível, incrível. Mas é que a educação brasileira, ela sofre um déficit mesmo, né? Enquanto, exemplo, tem um estudo falando sobre a sexualidade das pessoas que moram no Canadá. Hoje, as pessoas primeiro estudam, procuram se estabilizar na profissão, se especializam, fazem os seus mestrados e tudo mais, e aí ele vai pensar na possibilidade, depois que tiver, claro, um trabalho, em namorar. Tanto é que eles não se preocupam em iniciar a vida sexual. As pessoas estão iniciando após os 30 anos. Normal, tranquilo. Só que aí o nosso país, ele entra nos países da América Latina, né? Onde as pessoas têm o hábito social de falar que o brasileiro é quente, o brasileiro é liberal, né? E não é por aí, né? É uma questão realmente cultural de exposição Nessa dos hipersexualização. corpos. Exatamente. Até porque o nosso país realmente é quente. Então, assim, aqui é normal você andar com regata, com shortinho. Seria estranho andar de casaco no calor, né? E há confusão, né? E os corpos estão cada vez mais belos, está tudo muito exposto. Mas, de fato, para se começar a falar sobre educação sexual, teria que ser a partir pelo menos dos 12 anos, né? Assim, base. Eu sou, inclusive, contratada enquanto psicóloga e sexóloga quando as crianças começam a despertar isso mais cedo. Porque, puxa, despertou, você não sabe lidar, seu filho está com 6 anos e começou a te fazer perguntas. Se você não sabe lidar, vá em busca de orientação, para você não entrar em desespero, né? Porque os pais entram real, gente, em desespero. É muito engraçado para mim, claro, mas pânico total para os pais, né? Porque a nossa geração, não sei André, mas eu não tinha essa conversa. Gente, não Não tem tem. essa possibilidade de ter alguma conversa. Às vezes a gente vê alguma coisa na novela e eu ficava, eita, o que que é? O que que é? E eu não sabia o que que era e ninguém explicava. Eu vou te dar um exemplo. Eu tô com 45 anos. Na minha casa, aquela novela Tieta, eu não podia assistir. Da primeira versão, né? Old school, gente. Não, meu pai não deixava. Aí tá, cresci e tal, fui assistir a segunda versão. Eu já tinha acho que 15 ou 16 anos. Quando eu vi a novela, eu falei, gente, mas o que tinha demais? Nada. Claro, eu concordo. Para uma criança de 8, 9 anos, poderia soar muito explícito. Mas a forma que foi colocado... Que era um negócio assim, não, você não pode. Não pode, não, isso é de adulto, isso é pornográfico. Isso, tem muita mulher ali que você não tem que ver. Até a palavra pornográfico não tinha na minha época. Sim. Era só você não é adulto o suficiente para assistir e acabou. Sim, exato, exato. E aí, acontece dos pais não serem preparados mesmo. E tá tudo bem, né? Eu espero que eles procurem ajuda. Não Google, não ChatGPT. É isso que me deixa em pânico, né? Porque o Google, se você for pesquisar sobre como prevenir, né? As pessoas ainda usam DST, né? DSTs, nossa, vem cada imagem que eu fico chocada. Então, o Google é isso. Por isso que é importante conversar com um profissional adequado, né? Não com a internet. Não estou invalidando, mas assim, se você quer ir pelo caminho seguro e saudável, procure um profissional, um psicólogo, um sexólogo, vai ser muito mais inteligente. Até porque se os pais não falam com os filhos sobre,
fica aquele vazio, né? Essa criança, ela vai ficar, não sei, mais curiosa ou reprimida, Sabe talvez. o que eu acho? Que todas elas aprendem na escola. Gente, vai me Ah, perdoar, é na escola. Só que na escola vai vir Um amiguinho. de qualquer, assim, De qualquer do jeito. amiguinho que achou que sabe o que viu. Ah. E aí vem o grande problema. Ai, eu já conversei com tanta gente, eu perguntei, né, Aham. pra amigos. Você conversava sobre sexo em casa e tal? Não, mas na escola, eu aprendi muita coisa na escola. Eu falei, tá, então só eu. Aprendeu Não. tudo errado. Não é. E assim, você sabe o que eu fico desesperada? Quando a pessoa fala assim, eu aprendi no YouTube. Eu falo, em nome de Deus, o que você viu no YouTube? Tô preocupada. Pior do que Fala, cara, que desserviço. Porque é um desserviço para a educação sexual, né? Então, assim, é uma luta, inclusive, do governo federal de implementar isso nas escolas. Mas eu entendo por que é uma luta. Entendeu? Os profissionais envolvidos que possam fazer isso, eles precisam fazer algo de acordo com a nossa cultura social. Né? E que é bem fechada nesse aspecto, Sim, né? sim. E é engraçado, né? Porque não falam que o Brasil é liberal? Aí você vai falar de educação sexual, parece que é errado você querer educar alguém. Até porque, na minha visão, educar sexualmente é prevenir. Literalmente, você previne que coisas piores aconteçam, né? Situações realmente que vão gerar traumas, né? Violência sexual, abuso sexual, o famoso acesso a sexo de forma passiva, que, inclusive, acontecia e acontece desde sempre, né? Só que as pessoas mais velhas, elas não interpretavam como errado. Fala um pouquinho sobre esse acesso a sexo de forma passiva. Tá. Você ouvir, por exemplo, seus pais transando. Ou você ouvir a vizinha transando. Aí a pessoa ouve, ela não sabe o que é, mas aquilo interessa. E dependendo de cada um, porque o ser humano, ele é singular. A forma que eu tenho excitação vai ser diferente de todo mundo e vice-versa. Tem gente que se excita assistindo, outras pessoas ouvindo, a gente até falou sobre isso. A criança, pensa, de 4, 5 anos, dormindo no quarto dos pais, porque não tem condições de ter uma casa maior. Eu entendo todo o processo. Mas a criança, ela escuta. Esse negócio de dormir no quarto dos pais. O que você acha sobre isso? De verdade, assim, porque eu me pergunto muito. Eu acho muito complicado. Mas é complicado. Só que na nossa construção, né, social e política, famílias de baixa renda nem sempre vão ter condições de ter 2 quartos de uma casa. Porque são 2 pontos. A criança pequena dormir na cama dos pais, a criança pequena dormir no quarto dos pais. Na cama, eu ainda acho que é pior do que no quarto. Por quê? Porque aí existe uma gama de coisas que podem ou não acontecer, né? Inclusive, existe também uma estatística de que a mulher, nessa parte do puerpério, quando o bebê está até os 2 anos, é a fase que mais acontece o divórcio. Por quê? Primeiro que ela virou mãe, então ela vai se dedicar com todo o amor do ser dela. Sexo vai ficar, sei lá, 8º, 9º, 10º lugar, se ficar. Já o marido não tem essa consciência. Tanto é que existem, claro, muitos profissionais educando os homens, né, as paternidades. E tá dando muito certo, né? Mas tem homens que não. Tem homens que eles acreditam assim, 45 dias, pronto. Já tá na hora, não vamos esperar mais, entendeu? E assim, uma coisa que eu posso garantir, fisicamente, tá? Um parto natural ou um parto cesáreo. Para falar que a mulher vai se restabelecer, ela vai voltar a ter o corpo dela, é no mínimo 2 anos, tá? Porque é de dentro para fora. Isso, físico. Cognitivo demora mais, tá? O cérebro muda, as prioridades mudam. A mulher, ela tem que ter realmente um trabalho, um esforço para tentar lembrar e não esquecer que ela é mulher. Mas aí vem várias outras coisas, né? Porque a mulher já esquece de ser mulher antes de ser mãe. Ela foca em trabalho, ela foca em cuidar dos pais, ela foca em estudo, ela foca no que a sociedade pode falar dela. E sim, a nossa sociedade é cruel com a mulher, né? Mas não deixa de ser cruel com os homens também. Mas a mulher, ela sofre muito nesse quesito de se colocar,
profissionalmente, até mesmo financeiramente, né? É muito triste quando você pega as estatísticas, né? No Brasil, uma mulher consegue ser estável financeiramente após os 38 anos. Tá? Nos Estados Unidos, Canadá, é após os 26. Tá? Na Europa, 30. Então, assim, exatamente. A gente tá lá, faz tudo fazendo sentido agora na minha cabeça. Faz tudo Exatamente. sentido. E isso também traz um transtorno para a sexualidade. Não tem como. Você tá pensando em fazer dinheiro, não tá pensando em mais nada. É tipo a gente, eu e André. A gente entra nesse mundo, a gente só pensa Workaholic. em como que a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer. É isso. E é verdade. É isso aí. Não percam Ponto K no podcast Ponto de Entrevista. Karina, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Demais. Eu que agradeço. E até o próximo, né? Até a Tem próxima, muito gente. mais. Semana que vem, quarta-feira às 20 horas, mais um episódio do Ponto K. Tchau, tchau. Beijo.